Quero mais uma vez saudar a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Irmãos e irmãs, eu quero convidá-los a abrirmos a palavra de Deus no Evangelho de São Mateus, no capítulo de número 21, a partir do versículo 18. Mateus, capítulo 21, a partir do versículo 18. Vamos estar trazendo mais uma palavra de Deus ao nosso coração nessa noite, no nome de Jesus. Amém? A palavra de Deus nos diz assim, no Evangelho de São Mateus, capítulo 21, a partir do versículo 18. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela. E não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isto, os discípulos admiraram-se e exclamaram: como secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes: ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Amém? Vamos fazer uma oração ainda, vamos falar com Deus. Meu Pai querido e amado, Deus eterno e poderoso, Criador dos céus e da terra, meu Deus, Teu é o reino, Teu é o poder, Tu é a honra, a glória e o louvor e a majestade para todo sempre. Meu Deus, parte da Tua igreja está aqui reunida nessa noite diante da Tua presença. E aqui nós estamos porque nós cremos num Deus que fala, num Deus que responde, num Deus que age. E a Tua palavra diz que agindo o Senhor, quem impedirá? Ninguém pode, meu Deus, impedir o Teu agir. Por isso, meu Pai, a nossa oração nessa noite é pedindo, ó Pai, suplicando que o Senhor venha agir neste lugar. Que o Senhor venha agir, meu Deus, em cada alma, em cada coração, em cada vida, em cada família. Que o Senhor venha agir, meu Deus, poderosamente na vida da Tua igreja. Meu Deus, abençoa a Tua palavra que já foi lida nessa noite. Que o Senhor ministre, ó Pai, através do Teu Santo Espírito, ó Deus, e usa os meus lábios, ó Pai, para falar a cada coração no nome de Jesus Cristo. Pois nós cremos, ó Deus, que Tu és aquele que usa, ó Pai, a quem o Senhor quer para falar, meu Deus, e nós necessitamos, estamos aqui reunidos porque nós queremos, ó Pai, nesta noite, mais uma vez ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra, ó Pai, e sairmos aqui, meu Deus, satisfeitos, regozijando-nos no Senhor, porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. É no nome do Teu Filho Jesus que nós oramos e glorificamos o Teu nome. Amém. Louvado seja Deus. Irmãos, nessa noite, eu quero trazer uma palavra de Deus para o nosso coração com o seguinte tema: a fé é o preço que precisamos pagar para alcançarmos os benefícios de Deus. Amém? Eu gostaria que os irmãos repetissem comigo: a fé é o preço que precisamos pagar para alcançarmos os benefícios de Deus. Também eu quero dar um título para essa mensagem: o preço precisa ser pago. E nessa tarde, irmãos e irmãs, enquanto eu meditava nessa palavra, eu fiquei pensando que nessa vida tudo tem um preço. Nessa vida nada é gratuito, nada é de graça. Nós pagamos um preço por todas as coisas. Tudo tem um custo. Irmãos, nós pagamos para nascer. E interessante que nós pagamos também para morrer. Pagamos para viver. Nessa vida nós pagamos pela alimentação, para nos mantermos. Nessa vida nós pagamos pelo lazer. Até pelo lazer nós pagamos. Pagamos até para trabalhar. Porque nós trabalhamos para receber. Mas nós também pagamos para trabalhar. E os impostos? E o salário que a gente recebe, que não recebe de forma integral? Tudo tem um preço. Tudo tem um valor
a ser pago. Nós pagamos pelo estudo, enfim, tudo tem um preço. Mas, irmão, não pagamos apenas por aquilo que nós adquirimos, ou por aquilo que nós venhamos a adquirir. Nós pagamos também pelas nossas ações. Nós pagamos também por aquilo que nós venhamos a fazer. Nós pagamos também por aquilo que nós pensamos, por aquilo que nós fazemos, por aquilo que nós falamos. Tudo tem uma recompensa, tudo tem um preço, tudo tem um custo. E quantas pessoas estão pagando e pagando caro por causa de uma palavra? E quantas pessoas já pagaram com a própria vida por causa de uma palavra? Quantas outras pessoas inocentes estão pagando por causa de uma calúnia, por causa de uma palavra não verdadeira, por causa de uma invenção, por causa de uma conversa? Famílias foram destruídas. Vocês sabiam que existem casamentos que foram destruídos, que chegou ao fim, que acabou, ou casamentos que acabaram por causa de uma palavra? Por causa da palavra de terceiro? Vocês sabem que a tragédia do mundo, vocês sabem que o pecado no mundo, que toda maldade, que a morte, que toda consequência terrível veio por causa de uma palavra? Porque lá estava o casal que Deus havia criado. Lá estava Adão e Eva, que tinha tudo ao seu favor, que tinha tudo à sua disposição, que tinha um alimento, que tinha Deus ali falando com eles, tinha a proteção de Deus. A morte não rondava ali, a morte, aliás, não existia. E o casal estava lá, sob a proteção de Deus, guardado por Deus. O casal vivia bem um com o outro, o casal vivia bem com todos os animais, o casal era o guardião dos animais, o casal tinha autoridade sobre toda a obra que Deus tinha criado na terra. Mas um dia Satanás entrou na história. Um dia o diabo entrou ali. E por causa de uma conversa, por causa de um diálogo, por causa de uma conversação, e eu quero chamar a atenção dos irmãos, tome cuidado com o que você ouve. Tome cuidado não somente com o que você diz, mas também com o que você escuta. Porque alguém pode destruir vidas por causa de uma palavra. Palavras, irmãos e irmãs. A palavra de Deus diz que as más conversações corrompem os bons costumes. As contendas, elas colocam divisões entre os melhores amigos. Separa os melhores amigos. Separa os irmãos. Uma palavra pode levar à morte de alguém ou da própria pessoa. E diz a palavra de Deus que por causa daquela conversa, porque Eva deu ouvidos à serpente, a serpente que estava sendo usada por Satanás. E aquele papo, aquela conversa, aquela história começa a desvirtuar toda a verdade de Deus, o que Deus já havia dito para eles. Deus já tinha colocado tudo à sua disposição, mas Deus deu uma ordem, eles preferiram dar ouvidos a uma conversa de terceiro. Porque Deus disse, não coma daquele fruto, não toque naquela árvore, porque no dia que vocês comerem, certamente morrerão. Mas Satanás disse que era mentira. Satanás disse que não era bem assim. O diabo disse para Eva, que a conversa não era assim, que Deus não ia fazer coisa nenhuma, que eles não iam morrer coisa nenhuma, pelo contrário, eles seriam igual a Deus, seriam iguais a Deus. E por causa dessa conversa, por causa dessa palavra, foi que o pecado chegou até nós, foi que a morte chegou até nós. E o mundo até hoje, desde a antiguidade, desde o dia que Adão e Eva pecaram, o mundo tem pagado um preço muito alto. O mundo tem pagado o preço do pecado, as consequências do pecado. Sabe por que a pandemia? Por causa do pecado. Sabe por que essa praga? Sabe por que milhões de pessoas mortas? Por causa do pecado. E o pecado veio através de uma conversa. E a humanidade está pagando um preço muito alto. Irmãos, nessa vida tudo tem um preço. Nós pagamos por tudo. O ser humano paga pelas palavras, paga pelos pensamentos, paga pelas ações, paga pelas atitudes. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O prêmio de Deus, o dom gratuito de Deus,
O presente de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Mas o prêmio do pecado é a morte. E você pode até falar: presbítero, o que é que nós aprendemos? Qual é a lição que nós temos, que nós podemos extrair desse texto que nós lemos hoje? Pois é, meus amados, se tudo tem um preço, os benefícios de Deus também têm um preço. A bênção de Deus também tem um preço. Eu quero que você guarde no seu coração: a salvação é pela graça, a salvação é de graça, a salvação é gratuita, porque Cristo Jesus já pagou o preço por mim e por você. Eu não preciso mais pagar pela salvação, porque nós não temos condições. Se dependêssemos de nós para sermos salvos, não teria outro caminho, não teria outra direção, não teria outra situação. Estaríamos condenados. Estaríamos no inferno e não teria outro remédio, não teria outra saída. Mas Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Filho do Deus Altíssimo, já pagou por mim e por você. A salvação é de graça, mas os benefícios que nós podemos alcançar de Deus tem um preço para ser pago. A bênção de Deus para ter uma vida vitoriosa, para ter êxito, para vencer a dificuldade, para vencer as setas de Satanás, nós precisamos pagar um preço. Para viver bem nessa vida, nós precisamos pagar um preço. Para ser fiel, nós precisamos pagar um preço. Para honrar o nome do Senhor, nós precisamos pagar um preço. Para ser santo, nós precisamos pagar um preço, irmãos. Não fiquemos pensando que ser cristão é fácil, que agradar a Deus é uma tarefa fácil. Temos que pagar um preço, e o preço precisa ser pago. E o tema dessa mensagem é: a fé é o preço que precisamos pagar para alcançarmos o benefício de Deus. Baseado no texto que nós lemos, no que Jesus disse, a fé é o preço que nós precisamos pagar. Então, nós podemos dizer o quê? Em outras palavras, nós podemos concluir e resumir que sem fé nós não podemos extrair nada de Deus. Sem fé nós não temos vitória, sem fé nós não temos êxito, sem fé nós não temos alegria, sem fé nós não temos paz, sem fé nós não teremos sucesso, sem fé não podemos vencer, irmãos. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Jesus ele nos disse nesse texto, no capítulo 21 e o versículo 21. E eu quero aqui trazer o primeiro benefício. O primeiro benefício que nós podemos receber de Deus, que nós podemos alcançar do Deus eterno, pela fé, somente pela fé, é autoridade. Amém? Autoridade. Ou vocês pensam que a autoridade só é o presidente da República? Aqui não tem deputado, aqui não tem senador dentro desse templo, aqui não tem um juiz, aqui não tem um promotor, não tem prefeito, mas tem homens e mulheres de Deus nesse lugar, tem filhos de Deus nesse lugar. E eu quero dizer para você, se você é um homem, se você é uma mulher de fé, se nós somos homens e mulheres de fé, nós somos a autoridade de Deus nessa terra. Nós temos a autoridade de Deus nessa terra. Vejamos o versículo 21, o que foi que Jesus disse nesse texto. A palavra de Deus nos diz: Jesus, porém, lhes respondeu. Respondeu para quem? Para os discípulos. Porque os discípulos ficaram admirados. Porque os discípulos ficaram extasiados. Ficaram perplexos. Eles não compreenderam aquilo ali. Eles não estavam entendendo. Jesus teve fome, logo pela manhã. Jesus passa na beira do caminho ali, tinha um pé de figo, tinha uma figueira. Jesus vai colher figo, porque Jesus estava com fome. Jesus queria saciar sua fome, mas quando ele chega naquele pé de figueira, imagino eu, muito bonito, sombroso, cheio de folhas, quem sabe folhas brilhantes, folhas verdinhas. Jesus procura fruto e não encontra fruto naquela figueira. O que Jesus encontra ali é apenas folhas. Então Jesus dá uma palavra, Jesus usa a autoridade, Jesus usa o seu poder e fala: nunca mais nasça fruto de ti. Mas não foi só isso. O problema não foi somente a figueira
tornasse estéril, tornasse infrutífera, improdutiva. O problema é que aquela figueira secou. E se ela secou, ela morreu. E os discípulos ficaram admirados com isso. No versículo 20 diz a palavra: vendo isso, os discípulos admiraram-se e exclamaram: como secou depressa a figueira. Aí Jesus então responde no versículo 21: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes. Você prestou atenção na palavra que Jesus disse? Se não tiver, aliás, se tiver fé. Se tiver fé e não duvidar, irmãos, porque fé e dúvida são opostos, são inimigas, não andam juntos. Se tem dúvida, não tem fé. Se tem fé, não tem dúvida. Você não pode dizer que é crente, você não pode afirmar ser um homem ou uma mulher de Deus, que tem muita fé no Senhor, que crê no Senhor, que confia no Senhor, se você vive com o coração cheio de dúvida. Se você tem dúvida disso, você tem dúvida daquilo, em relação a Deus, em relação à ação de Deus, o agir de Deus, aquilo que Deus pode fazer por você, logo você não tem fé. Quando nós duvidamos, nós não temos fé, irmãos. Quando nós duvidamos, falta certeza, falta convicção. E tem muita gente vivendo assim dentro da igreja. Gente que até acredita que Deus fez no passado, que Deus faz na vida de alguém, mas quando o problema se instala na nossa vida, onde está a fé? Cadê aquela certeza? Cadê aquela fé que você tinha porque Deus fez na vida de alguém? E na vida sua Deus não faz, não? Deus não pode fazer na sua vida, não? Irmãos, não é quando tudo vai bem, não é no monte, não é na bonança, não é na ausência de problema que nós demonstramos fé. A fé, ela se estabelece, a fé, ela é notável, a fé, ela é vista quando nós passamos por problema, passamos por dificuldade. É aí que nós provamos a nossa fé. Abraão provou a fé, não foi quando ele estava lá no meio da família, não, naquela terra lá onde Deus pediu para ele sair, não. Abraão provou a fé quando Deus pediu a ele o único filho que ele tinha. Eu quero seu filho. Eu quero teu único filho a quem tu amas, eu quero ele em sacrifício, leva para o monte e oferece ele em holocausto. Coisa dura Deus pediu para Abraão. Mas Abraão era um homem de fé. Eu vou sacrificar, mas eu tenho certeza que Deus proverá. Eu tenho certeza que Deus proverá o novilho, que Deus proverá o carneiro. Aleluia, louvado seja Deus. Sabe, irmãos, quando a gente olha para um lado e para o outro, a gente não vê uma saída, mas a nossa fé está firme em Deus. Deus cria a situação, Deus vai abrir uma porta onde não existe. Deus vai trazer à existência aquilo que você não está vendo, mas pela fé você está crente. Você tem certeza que Deus é Deus. E Deus vai criar uma situação, Deus vai prover o livramento. Aleluia, louvado seja Deus. E Jesus, ele diz nesse texto: em verdade eu vos digo, se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes, ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. Aleluia! Louvado seja Deus. Você está conseguindo entender o que Jesus está dizendo, irmãos? Jesus não está falando aqui para as autoridades de Israel. Jesus não está falando para governadores. Jesus não está falando aqui para senadores. Jesus não está falando para reis e rainhas. Jesus está falando para os seus. Jesus está falando para um povo que verdadeiramente acredita nele. Jesus está falando para um povo que dá ouvidos a ele. Ele disse: olha, se vocês tiverem fé e não duvidar, vocês não somente farão o que eu fiz com essa figueira, mas vocês dirão a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e assim sucederá, assim acontecerá, assim vai se fazer pela fé. Agora preste atenção, Jesus está falando de monte. Que monte é esse? Irmãos, eu estava pensando, meu Deus, a autoridade de Deus, o poder de Deus na nossa vida, não é um passe de mágica. Não é algo que a gente vai pegar e utilizar de forma fútil, sem valor, sem utilidade. A gente não vai brincar com o poder de Deus. Jesus não estava falando literalmente de você, tipo uma brincadeira.
monte, pule lá no mar. Eu estou ordenando, pule no mar. Não é isso que Jesus está dizendo. Ah, eu sou crente, eu vou mandar aquela torre. Tem uma torre aqui, né? Vou mandar aquela torre atravessar para o outro lado. Eu não estou gostando dessa torre aqui. Torre, eu te ordeno em nome de Jesus, vai para o outro lado. Não é isso, irmãos, que Jesus está dizendo. Eu quero ver o monte. Você olha para um monte muito grande. Eu quero ver aquele monte andando de um lado para outro. Irmãos, o poder de Deus não é um objeto. Nós não podemos brincar, não podemos zombar. Quando Jesus está falando de monte, isso aqui é no sentido figurativo. Isso aqui não é literal. Isso aqui é uma figura de linguagem. Ele está dizendo, é um monte de problema. Você tem autoridade sobre esse problema. Você tem autoridade sobre essa dificuldade que se instalou. Dificuldade que se instala no casamento, se instala na saúde, se instala na família, na igreja, na vida do filho, da filha, do esposo, da esposa. Você tem autoridade pela fé. Mas é preciso ter fé. Se você ficar naquela, eu não sei se Deus vai me ouvir. Eu não sei se vai acontecer. Eu não sei se Deus quer. Isso é dúvida, irmãos. Não vai acontecer mesmo. Sabe o que vai acontecer? O problema vai se agravar. O problema vai aumentar e Satanás está batendo palma. Os demônios estão festejando. Quando Jesus disse sobre a minha igreja, contra a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão, é uma igreja de fé, irmãos. É uma igreja de autoridade, irmãos. Mas infelizmente tem muitos crentes vivendo com a vida derrotada. Vivendo como se fosse tapete, o inimigo pisando. O inimigo festejando, fazendo o que quer, sendo humilhada, vivendo uma vida de derrota, uma vida de tristeza, uma vida de angústia. O povo de Deus, irmãos, tem problema? Tem. O povo de Deus sofre perseguição? Sofre. O povo de Deus passa dificuldade? Passa. Mas o povo de Deus é mais do que vencedor sobre essas coisas, pelo nome de Jesus. Mas é pela fé. Tudo é pela fé. Observe que Jesus diz outra coisa interessante. Talvez você diz assim, olha, presbítero, eu tenho fé. Meu irmão, eu tenho fé, mas eu estou esperando em Deus. Eu estou esperando Deus fazer alguma coisa. Olhe, preste atenção no texto. Às vezes a gente está esperando Deus fazer o que é para a gente fazer. Deus, Ele não faz aquilo que eu posso. Vocês lembram da ressurreição de Lázaro? Algum humano poderia ressuscitar Lázaro? O homem pode ressuscitar alguém? O homem pode trazer alguém morto de volta? Não, só Deus. Mas antes que Cristo ressuscitasse a Lázaro, aconteceu alguns episódios, aconteceu alguns fatos importantes. Jesus deu a ordem. Tira a pedra. Jesus poderia utilizar o poder. Olha a palavra poder novamente. Jesus poderia dizer, pedra, sai daí. E a pedra podia sair. Podia não, saía. Porque Ele é Deus. Amém. Mas a pedra, os homens poderiam ir lá e remover. Sabe, irmãos e irmãs, Deus Ele não vai mover um dedo naquilo que eu posso fazer. Agora, aquilo que é competência de Deus, aquilo em que nós somos impotentes e incompetentes, Deus vai fazer por nós. Mas mesmo aquilo que só Deus faz, Ele só faz se nós agirmos por fé, se nós tivermos fé. Então, meus amados, quando nós usamos a fé, na verdade é Deus que age por nós. Mas Ele só vai agir quando nós exercermos a fé em Deus, vivermos pela fé, andarmos pela fé, agirmos pela fé, irmãos. Observe, eu estava dizendo, alguém pode dizer, eu tenho fé, presbítero. Eu já tenho a fé, mas eu estou esperando Deus fazer. Ainda no versículo 21, veja o que é que Jesus diz. São detalhes que a gente aprende. Jesus diz assim, na parte B, já no finalzinho, quando ele diz, mas até mesmo se a este monte disserdes, ergue-te e lança-te no mar. Se este monte disserdes, eu estou vendo o problema, mas eu estou na minha. O problema está lá, revirando a casa de ponta cabeça, destruição para todo lado, bagunça, o inimigo festejando, e eu estou de braço cruzado, só assistindo.
Meu irmão, minha irmã, use a fé e dê a palavra em nome de Jesus. Profetiza em nome de Jesus. Ordena em nome de Jesus. É isso que Jesus está dizendo. Você tem a fé, agora use a palavra, use a autoridade, dê a ordem para o mal cessar, para o mal bater em retirada em nome de Jesus. Jesus está dizendo: ergue-te, lança-te no mar. Você vai dizer: dor de cabeça, inflamação, câncer, caroço, seja o que for, ergue-te no inferno em nome de Jesus. Bate em retirada. Demônio, bate em retirada. Da minha casa, da minha família, da vida dos meus, em nome de Jesus. A autoridade, irmãos, são benefícios que nós recebemos da parte de Deus pela fé. Aleluia. Jesus, ele disse: não é somente mandar a figueira secar, não. Vocês não somente farão o que eu fiz, mas vocês farão com que os montes se removam e serão lançados no mar. Irmãos, existe pessoa sofrendo hoje porque não consegue tirar o monte que está no coração. O monte da ira, o monte da mágoa, o monte da falta de perdão. E nós precisamos, no nome de Jesus, nos dobrarmos diante de Deus. Pedir a Deus que quebrante o nosso coração. Quebre as pedras. Que Ele nos ajude a remover a montanha. Em nome de Jesus, e darmos uma ordem. Em nome de Jesus, esse mal que está na minha vida, seja removido. Eu não aceito isso. Eu não aceito. Em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Irmãos, nós recebemos a autoridade de Deus sobre os homens, recebemos a autoridade de Deus sobre o mundo físico e principalmente sobre o mundo espiritual. Um homem ou uma mulher cheia do poder de Deus, cheio do poder de Deus, cheio da autoridade de Deus, é uma pessoa notável, é uma pessoa respeitada na sociedade, meu irmão. Porque qualquer problema que tem, ele sabe que o homem de Deus pode interceder a Deus e Deus responde, como Deus respondia para Elias, como Deus respondia para Josué, como Deus respondia para Moisés, como Deus respondeu para todos os seus apóstolos. O homem de Deus, ele é uma autoridade dos céus na terra. Ele é um representante do reino de Deus na terra, irmãos. Nós precisamos nos encher dessa autoridade pela fé. Agora, enquanto nós estivermos vivendo como o mundo está vivendo, vivendo como todo mundo está vivendo, agindo como todo mundo está agindo, caminhando na mesma direção que todo mundo está caminhando, nós vamos ver apenas a banda passar e o problema cada vez mais aumentar. E a gente não vai ver a mão de Deus agindo em nosso favor, porque falta autoridade. E a autoridade, ela só vem pela fé. Em Lucas, no Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículo 19, a palavra de Deus diz assim, ó: eis aí vos dei autoridade. Jesus dizendo: eis aí vos dei autoridade para pisardes serpentes. Serpente é um símbolo de Satanás. E escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, sobre todo o poder do inimigo, e nada, irmãos, Jesus é que está garantindo isso aqui, nada, absolutamente nada, vos causará dano. Olha, o que tem de crente com medo de macumba, crente que tem medo de passar em encruzilhada, crente que tem medo de passar na frente de cemitério, irmão, Jesus está dizendo que o crente que tem fé, que vive pela fé, vive na palavra, ele tem autoridade sobre todo o poder do inimigo. E nada lhe fará dano, nada. Pode se juntar o inferno todo, todos os demônios, todas as legiões demoníacas contra o crente de fé, que nada vai acontecer com ele. Nada vai acontecer. E Jesus está dizendo: eis que eu vos dei autoridade. Mas alguém pode dizer assim: essa palavra não serve para nós. Essa palavra aí não se aplica mais nos dias de hoje, à igreja de hoje, aos crentes de hoje. Porque isso aí Jesus falou para os discípulos, quando ele comissionou, quando ele os chamou, e ele os ordenou que fosse de aldeia em aldeia, de casa em casa, e pregasse o evangelho, e curasse os enfermos, ressuscitasse mortos, expulsasse demônios. Só vale para aqueles dias, só vale para os discípulos. Será que é mesmo?
Será que essa ordem foi apenas para os 12? Ou ainda tem validade para os nossos dias? Como é que fica então o que Jesus disse em Marcos capítulo 16, versículo 17 e 18? No Evangelho de São Marcos capítulo 16, versículo 17 e 18, olha o que Jesus disse. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem, aqueles que acreditam em Deus, aqueles que têm fé em Deus. Então não é somente para os discípulos. Se fosse somente para os discípulos, irmão, nós já estaríamos perdidos, desprovidos, sem a proteção de Deus. E Jesus, ele disse, olha, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Foi Jesus que disse que está conosco. Ele está conosco para nos atender, Ele está conosco para nos responder, Ele está conosco para nos dar livramento, Ele está conosco para nos dar vitória. Irmãos, Jesus está conosco para colocar sobre nós a autoridade. Então, veja os sinais. Estes sinais vão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome, no nome de Jesus, expelirão demônios. Ou seja, vão expulsar os demônios. O demônio entrou onde não deveria entrar. Aquele que tem fé tem autoridade para expulsar. Eu te ordeno em nome de Jesus, bata em retirada. Saia dos meus negócios, saia do meu comércio, saia da minha família, saia da minha vida, saia do meu casamento, saia de tudo aquilo que Deus colocou nas minhas mãos em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Olha só, em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. São sinais que acompanham os que creem, irmãos. Não são sinais que acompanham Pedro, que acompanham Paulo, que acompanham Tiago, André, Timóteo. Não. São sinais que acompanham aqueles que creem. Enquanto o mundo durar, enquanto a igreja do Senhor estiver aqui, esses sinais vão acompanhar aqueles que creem no nome de Jesus. Agora não é crer da boca para fora, irmãos. Não é crer como todo mundo crê. Jesus disse, se crerem em mim, como diz as Escrituras, é como diz as Escrituras, fluirão rios de água viva no seu interior. O poder de Deus, o Espírito Santo vai mover, irmãos. O Espírito Santo vai fluir na nossa vida, e os milagres vão acontecer, a autoridade de Deus sobre a nossa vida, sobre tudo e sobre todos, em nome de Jesus. Seremos portadores do poder de Deus, da autoridade de Deus. Em Efésios capítulo 6, versículo 16, a palavra do Senhor diz, mais uma vez, isso aqui é tudo mundo espiritual. Você não é autoridade somente na terra. Você não é autoridade somente dentro da sua casa. Pai e mãe são autoridades sobre os filhos. Mas o crente em Jesus Cristo, que vive pela fé, exerce a fé, ele é autoridade principalmente no reino espiritual. Aquilo que os homens não podem fazer, aquilo que o médico não pode resolver, o homem de Deus pode pela fé, em nome de Jesus. Efésios 6,16 diz assim, embraçando sempre o escudo da fé. Sabe o que é isso? Embraçando sempre? Nunca esqueça da fé. Nunca desista da fé. O soldado, se ele for para a guerra e ele esquecer, principalmente o escudo, ele pode se considerar um homem morto. Porque talvez ele tenha lá uma escopeta, talvez ele tenha uma espada, talvez ele tenha um capacete, mas ele está com o peitoral descoberto. Então ele está vulnerável. Principalmente se ele estiver na linha de frente. Então Paulo ele está dizendo, embraçando sempre o escudo da fé, não vá para a guerra sem o escudo. Sabe o que nós entendemos, irmãos? Crente não pode dormir. Crente não pode vacilar. Sabe por quê? Porque nós estamos em guerra o tempo todo. Todo dia, todos os dias. Todo dia, todos os dias. 24 horas nós estamos em guerra. Sabe por quê? Enquanto a gente está dormindo, o reino das trevas está trabalhando, guerreando contra nós, planejando alguma coisa, está tramando, está projetando alguma coisa, algum mal, alguma seta contra a igreja do Senhor. E se a igreja não estiver acordada, se a igreja não estiver cheia dessa autoridade de Deus, ela será alvo. Será alvo. Os principais alvos de Satanás
não são os que já estão perdidos no mundo, mas principalmente desvirtuar aqueles que estão andando na luz. Aí Paulo continua dizendo, com o qual, olha, esse escudo, veja o que é que ele fala. Com esse escudo, nós podemos apagar todos, não são alguns, não é meia dúzia, não é um problema, mas todos os dardos inflamados do maligno, irmãos. Pela fé nós podemos desfazer, nós podemos destruir as fortalezas de Satanás. Tudo que ele tiver projetado contra a tua vida, contra a tua casa, contra a tua família, contra a igreja do Senhor, nós podemos destruir, nós podemos desfazer com o escudo da fé. Interessante que o texto fala de apagar, quer dizer, Satanás está escrevendo uma história a meu respeito. Mas pela fé eu vou lá e apago tudo. Você vai lá e apaga tudo em nome de Jesus, porque a nossa história já está escrita por Deus. A nossa história foi escrita, irmãos, com tinta de sangue, pelo sangue de Jesus. Sabe onde está a nossa história? No livro da vida. Satanás não pode, não tem autoridade sobre os servos de Deus que vivem pela fé. Observe que eu estou sempre falando da palavra fé. Porque tem muita gente vivendo na igreja, mas vivendo sem fé. A Bíblia diz que o justo vive pela fé. Irmãos, eu vou deixar mais um ponto aqui, mais um benefício, para a gente encerrar essa mensagem. Mas o segundo benefício, o primeiro benefício que a gente alcança pela fé é a autoridade de Deus. A autoridade. E o segundo benefício, amados, que nós conseguimos é crédito com Deus. Amém? Crédito com Deus. Você sabe o que é isso, irmãos? Eu fiquei pensando, olha, não ter crédito com os homens já é algo muito vergonhoso. É algo triste. É algo horrível na vida do ser humano. Porque é uma pessoa que não tem crédito, é uma pessoa desacreditada. É uma pessoa que não tem confiança. É uma pessoa que não tem prestígio. É uma pessoa difamada. É uma pessoa que vive com o seu nome sujo na praça. Os falatórios rondam em volta daquela pessoa. Então uma pessoa que não tem crédito com os homens é algo terrível, é algo triste, irmãos, isso. Uma pessoa sem credibilidade. Agora imagine o que é não ter crédito com Deus. Você imagina, você corre de um lado para outro, né? Alguém corre de um lado para outro, necessitado, precisando de uma ajuda, precisando de um socorro, mas o nome dela está na lama. O nome dela não tem valor na sociedade. Aí ninguém quer estender a mão, ninguém quer ajudar, ninguém quer dar um crédito para aquela pessoa. Agora, você pense, o que é você recorrer a Deus e você não ser atendido por Deus? Imagina o que é uma pessoa recorrer a Deus e não ser atendida por Deus. Porque se Deus não agir em favor daquela pessoa, quem mais pode? Porque se Deus não der livramento, quem mais poderá dar um livramento? Se Deus não atender e não resolver aquela causa, quem poderá atender e quem poderá resolver? Mas crédito com Deus, irmãos, crédito com Deus, a gente não consegue somente por fazer parte de uma igreja. Crédito com Deus a gente não consegue simplesmente porque é um pregador. Eu não consigo crédito com Deus porque eu sou um pregador. Não se consegue crédito com Deus porque alguém canta bonito, canta que encanta, que deixa alguém de queixo caído. Não se consegue crédito com Deus porque alguém toca na igreja, que é uma maravilha. Não, irmãos, não se consegue crédito com Deus assim. Se consegue crédito com Deus pela fé. Louvado seja Deus. E a palavra de Deus nos traz alguns exemplos de homens que tinham crédito com Deus. Olha que coisa maravilhosa. Homens que tinham crédito com Deus. Você sabe o que significa isso? Você sabe o que é ter crédito, né? As portas estão abertas para você. Tudo está a seu favor. Você chega no banco e você está necessitando de uma grana. Se você tem crédito, o gerente quer te emprestar até o que não pode. Até aquilo que excede o seu limite lá, o gerente
dá um jeitinho lá, olha, você tem direito aqui a X, mas eu vou te dar X ao quadrado. Te dá um valor a mais. Por quê? Porque você tem nome, porque você tem crédito. As portas estão abertas para você. Irmãos, a palavra de Deus nos diz no livro do profeta Josué, no capítulo 10, versículo 12 a 14, a palavra de Deus diz que Josué ele teve uma experiência com Deus. E que experiência é essa, viu? Que experiência que a Bíblia diz que antes de Josué nunca aconteceu e depois de Josué não voltou a acontecer. O que, presbítero? Diz a palavra de Deus, no livro de Josué, capítulo 10, versículo 12 a 14, diz assim: então Josué falou ao Senhor. Josué teve uma conversa com Deus. No dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, no dia em que uma nação inimiga de Israel, Deus entregou aquela nação aos filhos de Israel. Deus deu vitória a Israel. E lhe disse na presença dos israelitas. E disse na presença dos israelitas. Quem foi que disse? Josué. Josué, homem de Deus, mas era homem que também tinha as mesmas dificuldades que eu e você. Passava as mesmas aflições, era pecador também. Josué era de carne e osso. Josué também, quem sabe se ele não fosse vegetariano, ele comia carne também. Ele também tinha sede, ele também se cansava, ele também dormia. Ele se alimentava como nós, ele não era em nada diferente de nós. Mas a Bíblia diz que Deus ouviu a voz de um homem, aleluia. Deus escutou e Deus atendeu à voz de um homem, porque aquele homem tinha crédito com Deus. Em que foi que aconteceu? No dia da guerra, os amorreus estavam preparados para a guerra, eles estavam acampados para a guerra, eles estavam preparados para a batalha, e certamente era grande o número daquela nação contra Israel. E eram homens de guerra, eram homens gigantes, eram homens valentes, porque Israel precisava herdar aquela terra que manava leite e mel que Deus tinha prometido. Mas os homens eram gigantes, os homens daquela terra, eram homens grandes.